Soberano e eterno Deus, nós te louvamos mais uma vez e te agradecemos por tudo que ouvimos, Senhor. Mas agora chegou o momento da tua palavra. Usa a vida do peregrino nas tuas mãos, poderosamente fala conosco através da tua palavra. Se nos oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu sou os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Feliz por mais uma noite estarmos juntos novamente, né? Deus nos permitiu de estarmos aqui. Queridos, sem perder tempo, peço que os irmãos, por gentileza, abram suas Bíblias lá no livro de Mateus, no capítulo 26. Aleluias, onde Deus colocou esta palavra em meu coração para estar ministrando ao coração da igreja nessa noite. Aleluias. Mateus capítulo 26 e no versículo 36 em diante, uma palavra bem conhecida da igreja, como é culto de Santa Ceia nessa noite. Então o Senhor colocou essa palavra no coração, a gente buscado, a gente tem orado em cima dessa palavra. Aleluia. Falaremos aquilo que o Senhor nos permitiu de falar, aquilo que nós necessitamos de ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir. Aleluia. Mateus capítulo 26 e versículo 36 em diante, todos os irmãos acharam? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: e então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse-lhe aos seus discípulos: assentai-vos aqui e eu vou, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. E então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém? Amém. Aleluia. Meus irmãos, podem se assentar glorificando o nome do Senhor Jesus nessa noite. Queridos, é muito maravilhoso ministrar a palavra do Senhor. Sou grato a Deus porque sempre tenho ministrado a palavra do Senhor, sempre Deus tem colocado em meu coração, aleluia, para que nós possamos fazer aquilo que convém a Deus e não a nós, aleluia. Sou grato pela vida do pastor, aleluia, também pelo convite, pela confiança, e mais uma vez, estar em um culto de Santa Ceia, que é muito, aleluia, importante para nós, aleluia, um dia maravilhoso nessa noite. Culto, aleluia, de Santa Ceia, culto importante para a nossa vida. Querido, o Evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas e João, ele nos traz ao nosso conhecimento a vida de Jesus aqui na terra. Uma vida repleta de milagres, aleluia, a qual ele fez muitos milagres, aleluia, às vezes à distância, aleluia, curando como o filho, ou aquele jovem do centurião, que ele lançou uma palavra, e o centurião creu na palavra de Deus e disse: nem precisa tu ir comigo até minha casa, aleluia, porque eu não sou digno que tu entrasse. Aí ele diz: então por a tua fé teu filho, este jovem, está curado. Aleluia. Milagres como chegar ao sepulcro e chamar Lázaro para fora, aleluia, para que o nome do Pai fosse glorificado através do Filho, aleluia. Milagres através da natureza, quando ele está dormindo na polpa do barco e os seus discípulos lhe acordam dizendo: mestre, nós estamos perecendo, e ele se levanta e diz para que o mar se aquiete, para que o mar e o vento se aquietasse. No mesmo momento houve-se uma grande bonança, aleluia,
para que o nome do Senhor viesse ser glorificado. Jesus, no capítulo 11 de Mateus, ele vai dizer para nós: tomai sobre vós, aleluias, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele diz: aprendendo de mim, tomando o meu jugo, tu encontras descanso para vossas almas cansadas. Aleluia. E ele traz esse conhecimento. O Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas e João, ele traz a trajetória do Senhor Jesus ao nosso conhecimento, enquanto ele passeava por esta terra. Aleluias. Mas agora, aleluias, o Evangelho de Mateus, no capítulo 26, ele vai começar a narrar a última semana do nosso Senhor Jesus Cristo na terra, ao findar do seu ministério, passando por essa terra, ao findar de 3 anos e meio do seu evangelho, curando, multiplicando, acalmando o mar, expulsando demônios, ressuscitando os mortos. Agora Mateus, ele começa a narrar o término do ministério de Deus, do Senhor Jesus, aqui na terra. No capítulo 26, a Bíblia nos mostra que Jesus havia concluído o sermão da montanha. E ele diz, aleluias, aqui está concluído o meu ensino a vocês. Aleluia. Já falei que vocês vão ser perseguidos. Já falei que vocês vão sofrer pelo meu nome. Eu já disse a vocês que algum de vós vai ser morto por causa do meu nome. Aleluia. Eu já falei o que vai anteceder a minha volta: guerra, rumores de guerra, fome, peste, terremotos, tudo isso. E ele concluiu toda essa análise para nós. Agora ele diz aos seus discípulos: vocês bem sabeis que daqui a 2 dias é chegado a Páscoa, a festa dos pães asmos. Aleluia. E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Aleluia. Desde então a Bíblia relata que os principais, os príncipes dos sacerdotes, os sumos sacerdotes, os anciões do povo buscavam e faziam reuniões com Caifás, o sumo sacerdote, buscando, aleluia, uma ocasião de prender Jesus e matar Jesus. Mas havia uma preocupação entre eles. Eles diziam: não pode ser durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. O povo reconhecia Jesus como um grande profeta. O povo, algum deles reconhecia Jesus como o Messias, o enviado de Deus, aleluia, para salvar a humanidade. Então eles se preocupavam, eles tinham medo de fazer na presença de todo mundo. Eles tinham medo que a aglomeração dos homens na festa viesse ter tumulto e aquilo prejudicasse a eles. Aleluia, louvado seja Deus. Mas agora Jesus em Betânia, a Bíblia diz que ele está na mesa, na casa de Simão, o leproso, aleluia, assentado em uma mesa. E a Bíblia diz que alguém que não é muito falado na Bíblia entra e invade aquela reunião em que Jesus se encontra, e trazendo em suas mãos, esta mulher, ela invade aquele lugar, entra e trazendo em suas mãos um vaso de alabastro com nardo puro, e ela quebra aquele vaso e joga sobre o corpo de Jesus. Aleluia. E esta mulher, quando ela coloca sobre Jesus aquele nardo, e ela começa a se prostrar a Jesus e o adorar, ela vai se
comportar como uma verdadeira adoradora ao Senhor, porque ela pega do mais precioso que ela tem e entrega a Jesus. Veja que maravilha! Nessa noite, aleluia, Jesus está me perguntando, Jesus está te perguntando, o que foi que tu trouxe de precioso para me oferecer nessa noite? Aleluia! Jesus, Deus seja louvado. O que é que tu trouxe nessa noite? O que é mais precioso para você que tu está oferecendo a Jesus nessa noite, meu amado? Aleluia! Aleluia, Jesus. Eu sei que tu não saiu da tua casa vazio. Eu sei que tu saiu da tua casa com um propósito. Eu sei que tu trouxe algo para depositar aos pés de Jesus nessa noite. Eu não sei como é que tu saiu da tua casa, aleluia, mas eu te digo uma coisa nessa noite. Dê o teu melhor para Jesus, aleluia, dê o teu melhor para Jesus nessa noite. Louvado seja Deus. Oh, Deus maravilhoso, Senhor. Queridos, essa mulher quebra sobre Jesus, ela coloca aquele algo precioso, o seu maior valor que ela tinha naquele momento em Jesus. Mas, como quando eu começo a adorar, como quando você começa a adorar, sempre alguém se levanta contra vocês. Sempre alguém se levanta quando há um verdadeiro adorador adorando a Jesus. E não foi diferente com essa mulher, porque ela quebra e os próprios discípulos de Jesus começam a fazer crítica. Por que é que faz esse desperdício? Poderia vender por alguns dinários e ajudar os pobres. Aí Jesus olha para eles: para que vocês estão amolestando ela? Para que é que tu estão, aleluias, fazendo isso com ela, se ela fez uma boa obra para comigo? Aleluia. E esta obra, ela será contada em todo o mundo. Aonde este evangelho for pregado, será contado o que ela fez aqui nessa noite. Aleluia, louvado seja Deus. Queridos, depois disso, saindo dessa mesa, desse jantar, Judas vai ter com os príncipes dos sacerdotes, e ele diz: o que é que tu tens a me oferecer para que eu entregue Jesus a vocês? A Bíblia diz que eles, pesando 30 moedas de prata, ofereceram a Judas. 30 moedas de prata, o preço pelo Filho do Homem, o preço pelo Messias, aquele que veio para nos dar a libertação. Aleluia! Esse foi o preço pago para comprar a vida de Jesus. Preço esse que nessa noite não teria valor nenhum para mim e para você. Preço esse que, se chegar alguém oferecendo a ti nessa noite, tu tens que recusar pelo poder e a glória que há no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Agora a Bíblia vai dizer que esse homem vai para vender Jesus. Mas agora chega o primeiro dia, aleluia, da festa dos pães asmos. Em um cenáculo ali montado, Jesus se assenta na mesa com os 12 discípulos. Agora Jesus está assentado com seus 12 discípulos e ele faz menção, ele vai falando, aleluias, que um de entre os 12 haveriam de trair Jesus. Agora Jesus está falando isso e os discípulos do Senhor começam a se entristecer, começam a se alvoroçar entre eles. Um olha para o outro e diz para Jesus: sou eu? O outro diz: sou eu? Judas Iscariotes olha para Jesus e diz: Senhor, sou eu? Aí Jesus olha para ele e diz: tu faz, é tu que dizes.
Aleluia. Aí Jesus, ele vai abrir a ceia. Ele vai, aleluia, pegar o pão. Ele vai levantar o pão. Ele vai dar graças a Deus pelo pão. E vai partir aquele pão. E dizer: tomai e comei. Este é o meu corpo. Este é o meu corpo. Aleluia, Jesus. Deus seja louvado. Aleluia. E depois dele partir o pão, a Bíblia vai dizer que ele também vai tomar o cálice e vai levantar e abençoar. Ele vai orar a Deus e dar graça por aquele cálice. Aleluia. Ele vai dizer: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecado. Ele diz: digo isso, porque desde agora nunca mais eu comerei, eu tomarei do fruto da vida, senão lá quando eu estiver com o Pai. Queridos, quando os judeus ele vai participar dessa festa, ele olha para o pão, ele olha para o cálice do vinho, e ele vai trazer a lembrança, uma lembrança triste, uma lembrança dolorosa, a qual ele passou por muito tempo escravizado no Egito. E agora ele vai trazer a lembrança, a recordação neste pão, aleluia, e neste cálice de vinho, a recordação do dia em que Deus o livrou, aleluia, da escravidão do Egito. Aleluia. E tirando do Egito, levou para uma terra prometida, a qual o Senhor havia prometido aos pais de Israel. Mas quando eu e você olhamos e participamos da ceia, nós também trazemos a lembrança de que um dia eu e você estávamos escravizados pelo pecado, aleluia, mas o Senhor, Ele teve misericórdia da minha alma e da tua alma, e Ele nos arrancou da escravidão do pecado, Ele nos arrancou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. É nesta noite, nós trazemos esta lembrança, aleluia, ao celebrarmos a ceia do Senhor, trazemos a lembrança de um livramento, de uma escravidão, a qual, aleluia, o Senhor pagou com alto preço, tirou nós do lamaçal de pecado, firmou os nossos pés. Oh, glória, aleluia! Aleluia! Deus fiel, poderoso, Eu e aleluia! você estamos aqui nessa noite. Tu és fiel, Foi para isso que eu e você viemos aqui nessa noite. Oh, É para isso que este pão e este vinho está aqui servido nessa noite. É para relembrar, aleluia. É para você lembrar todos os dias, todos os meses, todos os anos que você estava perdido, que você merecia o inferno, que eu merecia o inferno, mas o Senhor, Ele teve a sua bendita misericórdia e nos arrancou, aleluia. Eu e você não fazia parte dessa aliança, mas a misericórdia do Senhor nos alcançou. Aleluia. Ele nos fez parte do corpo de Cristo. Hoje nós fazemos parte, aleluia, desta aliança, pelo sangue do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quantos glorifica a Deus nessa noite? Aleluia, aleluia. Santo é o nome do Senhor, Que seria aleluia. de mim, irmãos? Que seria de você, minha irmã, meu irmão, nessa noite, se Jesus não tivesse suportado o Getsemane? Aleluia, Jesus. Deus seja louvado. Eu não consigo nem imaginar o que seria de nós se não fosse o Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. E tendo cantado um hino, aleluia, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus sabia o que iria acontecer ali, irmãos.
Jesus, ele sabia o que o Monte das Oliveiras esperava. Queridos, agora eles participam da ceia. Saem da ceia louvando o Senhor. Louvando o Senhor. Saíram da ceia. Na altura do caminho, o Senhor olha para Pedro e diz: ó Pedro, olha aqui Pedro, vou te dizer uma coisa. Todos vós essa noite, todos vós se escandalizareis em mim. Porque está escrito: ferindo o pastor, feriu o pastor e as ovelhas, e o do rebanho se despertarão. Olha como Jesus estava ciente, aleluias, que ele estaria sozinho nessa angústia. Todos vocês se dispersarão quando ferir o pastor. Aí Pedro olha para Jesus e diz: mesmo que todos eles façam, eu ainda estarei contigo. Se for preciso, eu morrerei contigo. Todos, aleluia. Mas Jesus já sabia que a partir do momento que ele entrasse no Getsemane, poucos ficariam com ele. Sabe por quê, meu amado irmão, minha amada irmã? É necessário que o cristão passe pelo Getsemane também. Aleluia. Mas nem todos entrarão com você no Getsemane. Porque Jesus olha para Pedro e diz: olha Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Agora Pedro estava muito confiante que ele, aleluia, ele ia até o fim com Jesus. Pedro estava confiante de que ele, se fosse necessário naquele momento, entregaria a vida juntamente com Jesus. Mas como nós podemos ver que quando Jesus é levado, ele é preso, Pedro arranca a espada para lutar. Mas não era o momento de usar a espada, não era o momento de usar o ferro, o aço para brigar. A luta que Jesus queria ia além de uma espada naquele momento. Aleluia. Agora, Jesus ele vai chegando. E a Bíblia diz: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. Getsemane, a Bíblia vai nos mostrar o Getsemane como um lugar que havia ali um lagar onde os agricultores levavam as suas azeitonas para ser espremida ali, para extrair o azeite. Ali era o lugar de ser espremido. Ali era o lugar, aleluia, de sofrimento. Ali era o lugar onde Jesus ia ser espremido, esmagado, por causa da nossa transgressão, por causa do meu e do teu pecado. Isaías já havia dito isso, que ele seria esmagado, que ele, aleluia, seria quebrado, esmagado, por causa das nossas transgressão. Agora Jesus entrando no Getsemane, ele convida os 11 discípulos. Ah, mas não é 12? Um tinha saído para ver Jesus. 11 discípulos. E quando eles chegam, aleluia, a um determinado lugar, Jesus vai determinar a 8 discípulos: assentai-vos aqui, e eu irei adiante orar. Aleluia. Mas Jesus, ele vai pegar 3 discípulos, Pedro, João e o irmão de João. Esses 3 discípulos são convidados ao momento de intimidade que Jesus teria com Deus. Se você notar, a Bíblia vai nos mostrar que esses mesmos 3 discípulos participaram daquela festa
pesca maravilhosa em que Jesus havia dito para Pedro lançar a rede sobre a sua palavra. Mas se você olhar mais adiante, os mesmos 3 discípulos também são convidados por Jesus para ir à casa de Jairo para ressuscitar a sua filha que já havia morrido. Mas esses 3 discípulos também, eles são convidados para estar com Jesus no momento talvez de maior intimidade que eles tiveram com o nosso Senhor, que foi no Monte da Transfiguração. Transfiguração quer dizer mostrar o que há por dentro. Jesus naquele momento, ele foi transparente aos seus discípulos, dizendo: o que eu sou por dentro, eu sou por fora, o que eu sou por fora, eu sou por dentro. Naquele momento de intimidade, Jesus leva Pedro, Tiago e João, aleluias, estes mesmos homens agora são convidados por Jesus para ir a outro momento de intimidade com Ele, aleluia. Talvez Jesus pensou: agora eu estou com meus 3 fiéis escudeiros, aleluia, e indo Jesus pelo caminho, a Bíblia ela vai relatar para mim e para você, aleluia, que Jesus começou a se entristecer pelo caminho. O coração de Jesus estava triste, a alma do Senhor ela se entristeceu até a morte. Mas se você notar mais além, os discípulos não estavam preocupados, aleluia, com a tristeza de Jesus. Os discípulos naquele momento estavam preocupados com a canseira, com a fadiga, aleluia, e eles nem sequer ouvem Jesus. Ele diz: minha alma está triste, eu estou triste, a minha alma está cheia de tristeza. Aí ele diz: ficai aqui e vigiai comigo, ficai aqui e velai comigo. Essa é uma grande preocupação hoje dentro da igreja ainda. A vigilância, aleluias. Muitos ainda se encontram com eles dormindo, enquanto muitos oram. Muitos ainda se encontram dormindo, aleluias. Mas Jesus, ele vai um pouco adiante. Queridos, olha, Jesus, ele está muito triste. Ele está muito triste. Mas o Getsemane, ele nos diz: ainda que esteja angustiado, ainda que esteja triste, ainda dá para ir um pouco mais adiante. Aleluia. Ainda dá para ir um pouco mais adiante. Eu não sei como está a tua vida com Deus, mas nesta noite Ele me trouxe até aqui para dizer para você que ainda dá para ir um pouco mais adiante. Glória a Deus. Aleluia. Querido, você tem um alvo a acertar. Tu tem um alvo a alcançar. Se você olhar em Filipenses, Paulo diz: não julgo que tenho alcançado a perfeição, mas de uma coisa eu faço. Sabe o que eu faço? Paulo diz: eu deixo as coisas que ficaram para trás e avanço para as coisas que estão adiante de mim. As coisas que ficaram para trás, ficam para trás. Agora eu tenho um alvo, eu prossigo avante, eu avanço para aquilo que está na minha frente. Tu tem que olhar para trás. Cristo não te chamou para tu ficar olhando para trás. Cristo te chamou para olhar para o alvo, para olhar para a frente. Cristo te chamou para estar de cabeça erguida. Porque se você olhar, Jesus, ele louva um hino de louvor a Deus. Aí ele sai para ir para o Getsemane. Ele vai de cabeça erguida.
vida. Jesus não te chamou para andar de braços caídos. Jesus não te chamou para andar de cabeça baixa. Jesus te chamou para andar de cabeça erguida, porque Ele andava de cabeça erguida. Ele disse, aleluia, que estejam nas tuas gargantas o louvor de Deus e na sua mão a espada de Deus. Aleluia. Ainda que a dificuldade bata na tua porta, ainda que a doença bata na tua porta, não é o fim. Glória a Deus. Não é o fim. Eu creio. Não é o fim. A Jesus, aleluia. Todo o poder nas tuas mãos, Senhor. Tu tens todo o poder nas tuas Não é o fim, meu irmão. Eu não sei. Eu não sei o que tu tens passado essa vez. Eu não sei o que tu tens passado essa semana, esse ano. Eu não sei, aleluia, a maneira que tu entrou nessa noite, angustiado, triste, alegre, sorrindo. Eu só sei que uma coisa, que quando Deus te coloca na prensa, Ele está dizendo para você, ainda não é o fim. Dá para prosseguir, aleluia, dá para ir um pouco mais adiante, aleluia. Enquanto a luta chega, louve a Deus. Aleluia, a dificuldade chegou, louva a Deus, aleluia, porque Deus te chamou para ser verdadeiro adorador. Deus não te chamou para ficar calado. Deus não te chamou, aleluia, para você ficar chorando no canto por causa das lutas, por causa da dificuldade, por causa da doença que atingiu o seu lar, a sua família, a sua vida. Eu não sei o que é, mas Jesus te chamou para tu ser adorador. Aleluia. Satanás pode até atravessar o seu caminho, aleluia. Satanás pode até botar obstáculo diante de ti, mas eu te digo que não é o fim. Glória a Deus. Eu creio, Jesus. Aleluia. Quando Paulo e Silas estão pregando na cidade, o diabo coloca diante deles uma grande aflição, uma grande tribulação para eles naquele momento. São jogados no cárcere, aleluia. Eles estão passando uma prova, eles apanharam, aleluia. Eles levaram açoite, aleluia. E a Bíblia diz que eles são jogados no cárcere, amarrados, mas à meia-noite, aleluia, mas à meia-noite, Paulo olha e diz, se ficarmos calados, eles vão nos matar, aleluia. Então vamos orar, vamos adorar. E Silas olha para Paulo e diz, ei, aonde vamos encontrar força? Aonde é que nós vamos adorar? Se nós estamos apanhando, se nós estamos presos, nós expulsamos demônio lá fora e Deus permite que nós entre aqui. Paulo olha para ele, vamos adorar, porque se Ele nos colocou aqui, Ele pode nos tirar. E se não nos tirar, se morrermos aqui, tenha por certo que louvaremos a Deus lá no céu. Glória a Deus. Aleluia. Por que é que tu está tão triste? Por que é que você está tão acanhado diante dessa dificuldade? Jesus não te chamou para você andar sorrindo pelas ruas. Jesus não te chamou para o mundo lá fora ficar te aplaudindo, não. Você tem que pensar que se o mundo te aplaude, você está com problema. Você tem que pensar que se o mundo te aplaude, algo de errado na tua vida tem. Porque Ele mesmo disse, o mundo vos odeia, porque vocês não são deles. Se você fosse deles, eles te amavam. Então se você é amado pelo mundo, se tu és amigo do mundo, a Bíblia diz que tu és inimigo de Deus. Aleluia. Se acha que chegando o carnaval, essas igrejas que enchem lá, não saem para fora para evangelizar. Mas no dia do carnaval, opa, hoje é o dia oportuno para nós evangelizar. Mentira! Estão sendo aplaudidos pelo mundo, estão se unindo com eles, trazendo rituais mundanos para dentro da igreja, só para ver templo lotado, para ver o seu bolso cheio. Mas Jesus não te chamou para isso. Aleluia, dê graças a Deus quando lá fora te dão um tapa na cara. Dê graças a Deus, glorifica Ele quando lá fora te maldizerem. Aleluia, porque tu és bendito em Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Aleluia. Jesus olha para os discípulos e diz no capítulo 10 de Mateus,
Alguns de vocês vão ser entregues aos sinédrios. Outros, aleluias, vão ser levados presos. E alguns de vocês até morrerão por causa de mim. Alguns de vocês até morrerão. Quantos aqui estão dispostos a morrer por este Deus? Será que você está disposto, aleluia, a morrer por esse Jesus? Eu te digo, muitos disseram que sim, mas na hora que Jesus foi preso, saíram correndo. Teve um que até largou a sua roupa, e a Bíblia diz que ele saiu nu, correndo. E ele diz, até eu abandonei Jesus. Cuidado. Cuidado. Se preocupe se o mundo te ama. Dê glórias a Deus quando o mundo te odiar, quando ele te entristecer. A Bíblia diz que na cidade que tu entrares, se não te aceitarem, ela não diz para você ficar insistindo, ela diz, bate até a poeira do pé. Se não te querem aqui, te querem lá. Mas não venda Cristo por nada. Não faça comércio do Evangelho de Cristo. Por mais bom que seja o preço, por mais alto que seja o preço, ainda o que ele pagou para você supera todos os preços que o homem passou. Jesus está no Getsemane sofrendo. Agora ele diz, Senhor, faça-se a tua vontade. A vontade de Deus na minha e na tua vida é dura, é dolorida. A vontade de Deus na minha e na tua vida não é coisa boa, não. Se você achar que fazer a vontade de Deus é só cantar, é só, aleluia, glórias a Deus sentadinho aqui, não. Fazer a vontade de Deus é lágrimas, é chorar, é se entristecer, é perder amiga, é perder familiares, é ser desprezado, é ser abandonado. Aleluia. Mas uma coisa boa e certa eu te digo: pode todo mundo te esquecer e te abandonar, como diz o louvor, mas o Senhor ainda está de braços abertos te esperando. Amém, meus amados irmãos? Que Deus possa abençoar poderosamente a vida de cada um dos irmãos nessa noite. E vamos continuar firmes, irmãos. Se tu entrou no Getsemane, pode ter certeza que tu sairá vivo de lá. Pode sair esmagado, quebrado, mas sai vivo. Porque a prova que Deus colocou na tua mão. Se Deus te colocou algo sobre a tua vida, é porque Ele tem certeza que tu é capaz de suportar. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu quero aqui passar para o nosso pastor, que vai estar ministrando a ceia. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.